Nós publicamos uma reportagem sobre um grande número de brasileiros que estão morrendo em armazéns de grãos. Como não existem estatísticas oficiais sobre as mortes nesses locais, eu passei várias semanas pesquisando e comecei a montar uma grande base de dados com essas informações, com os locais onde essas mortes aconteceram, os nomes quando havia nomes, porque muitas vezes não havia, as circunstâncias em que essas mortes aconteceram. Eu entrevistei especialistas em segurança do trabalho que disseram que os índices que a gente levantou são alarmantes, são estarrecedores. Muitas vezes a morte acontece quando o trabalhador está se deslocando dentro do silo, tentando desobstruir algum duto. Quando tem umidade, a soja, o milho, o arroz, ele forma blocos, ele se aglutina e às vezes interrompe o funcionamento do silo, da estrutura. Então ele tem que às vezes subir em cima dessa massa, dessa pilha grande de grãos e tentar movimentar aquilo para que volte a funcionar. E nesse momento é que ele é puxado. Se existe algum espaço vazio ali no fundo dos grãos, o trabalhador ele é imediatamente sugado e aí os grãos operam como uma areia movediça, puxando ele para o fundo e aí asfixiando. Ele não consegue subir a superfície e geralmente morre em poucos segundos. Um caso que a gente destaca na reportagem que chamou muito minha atenção foi de dois trabalhadores que estavam num silo no interior do Rio Grande do Sul, num domingo. Inclusive, esse é um detalhe importante, muitas mortes aconteceram nos fins de semana, quando geralmente não existem técnicos de segurança nesses silos, e foram acionados para desentupir um duto que tinha sido travado por soja. E foi uma questão de instantes, eles caminharam os dois por cima dos grãos, tentando soltar com as pernas, e foram sugados imediatamente. Foi uma morte instantânea. Eu conversei com o irmão de um desses trabalhadores, está processando a empresa, disse que ficou revoltado com a insinuação da empresa de que o irmão dele foi desleixado no momento do acidente. Muitas vezes as empresas argumentam que os trabalhadores não usavam os equipamentos de segurança, tinham sido treinados, sabiam dos riscos, mas resolveram corrê-los mesmo assim. Nesse caso, porém, o laudo do Ministério do Trabalho apontou que a empresa não tinha uma estrutura que permitisse ao trabalhador afixar os cintos no teto para que ele pudesse caminhar sobre os grãos sem correr o risco de afundar. Outro tipo de morte que acontece, que eu registrei, é de intoxicação. Os grãos, quando eles estão úmidos, eles produzem uma fermentação natural, né? E quando eles estão confinados nesses espaços, né, às vezes quantidade muito grande de grãos, essa fermentação produz gases tóxicos que não podem ser inalados pelos trabalhadores. Existem também normas de segurança para que esses ambientes eles sejam muito bem ventilados, para que não aconteça esse tipo de problema. Mas eu registrei vários casos de trabalhadores que passaram mal inalando esses gases. Às vezes eles caíram nos grãos e aí foram soterrados depois de passar mal, e algumas vezes eles simplesmente morreram simplesmente por inalar esses gases. Inclusive, um caso que me chamou a atenção, um bombeiro morreu enquanto tentava resgatar dois trabalhadores que estavam passando mal num silo que estava fermentando muito e cheio de soja. Eu entrevistei um raro sobrevivente de um acidente num silo. Quando a soja estava na altura do pescoço dele, ele estava afundando, ele conseguiu se apoiar numa estrutura com a perna e passou lá várias horas até ser resgatado pelos bombeiros. Esse trabalhador disse que quando houve o resgate finalmente chegou para tirá-lo ali da pilha de soja, os responsáveis pela empresa não quiseram deixar o silo ser esvaziado. Geralmente, quando há um resgate, tem que rasgar a lateral do silo para que esses grãos escorram e que assim o nível do alimento baixe e o trabalhador possa ser içado. A pressão dos grãos, quando ele está totalmente dentro da soja ou do milho, impede que ele seja puxado. É muita força, muito peso. Então, a empresa disse que, segundo ele, né, não queria tentar outras formas de resgatá-lo para não perder dinheiro com o descarte desse material, mas que ainda assim os bombeiros insistiram, fizeram uma fenda e aí sim conseguiram avançar com o resgate conforme o nível da soja baixou.
A gente registrou 106 mortes de trabalhadores em armazéns de grãos na última década, mas aparentemente esse número é muito maior. Nas poucas horas em que essa reportagem esteve no ar, vários leitores entraram em contato com a gente, citando outros acontecimentos, outras vítimas que não estão nos nossos registros. A gente quer fazer um banco de dados ainda mais abrangente sobre as mortes nessas instalações, já que não há estatísticas oficiais, para tentar mapear um problema tão grave num setor que é um dos motores da economia do Brasil.